Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Claudimir de Santos Novaes. Eu sou estudante de Direito, tá? Pelo Instituto Souza. E eu tô com uma matéria aqui que eu tô fazendo um resumo. Seria a matéria de mediação de conflito. Mediação na psicologia. É tipo um resumo que a gente tentou tirar dessa matéria, mas eu achei interessante, né? Eu até fiz um agradecimento aqui, que eu agradeci a Deus, né? E ao Instituto Souza por me dar essa oportunidade de poder estudar e conhecer esse projeto. Achei muito interessante aí também e espero que seja de valia aí esse conhecimento aí para vocês também, tá? E deixar gravado também para a memória dos estudos que nós estamos aí estudando. Eu vejo aqui que na primeira fala do texto da apostila, que seria a psicologia e a mediação de conflitos, observo que as áreas mais afetadas está sendo a área familiar, né? Nós vemos aí que refere-se à questão de mudança na sociedade, né? Em vários aspectos, sendo nos contratos, nas mediações, né? E conflitos familiares, né? No plural, né? Sendo assim, o jurídico, que seriam os advogados, né? Os profissionais, cada dia mais se aprofunda em estudo e pesquisas para tentar chegar a uma solução aprazível. Isso aí é o resumo que eu tirei dessa matéria, que eu estou tirando dessa matéria, pelo entendimento que eu tive aí dessa matéria. Olha só que interessante. Nesse sentido, uma das questões que merece atenção diz respeito à maneira de resolução dos conflitos que eclodem no sistema familiar e decorrente da separação de casais. Vemos que a lei e o direito regulamentam as relações para possibilitar o convívio em sociedade. Por que eu dei esse ênfase, né, nessa questão aí, passando aí uma pincelada, né, no que eu aprendi, e coloquei essas escritas aí foi o que eu entendi da apostila, né? Nós vemos aí que a lei e os direitos eles estão regulamentando as relações para ver se possibilita o convívio entre sociedade, porque é muito difícil uma pessoa com trauma, com depressão ou em questão da separação, né? Isso traz muito trauma, muito psicológico, né, na mente das pessoas. E juridicamente nós vemos que os profissionais eles estão tentando se adaptar. Por quê? Porque esse jurídico, que é um caso ultrapassado, nós vemos que eles se preocupam em agradar o seu cliente, né? Aquele que convocou ele para a causa. E o advogado, normalmente, ele vai lutar pelo direito do seu cliente. E outra parte também, a pessoa convocada também, ela vai trazer o seu advogado também vai lutar pela parte também do seu cliente. E assim, quem vai decidir por aqueles dois, ou seja, aqueles cônjuges, quem vai decidir o que vai ser bom para eles vai ser o juiz. Então eles não decidem nada. O que o juiz optar é aquilo que vai ser. Então isso é uma questão, a gente dizemos assim, ultrapassada, pelo motivo de estar chegando aí a mediação de conflitos, né, que ajuda bastante nessa questão aí dos relacionamentos de casais. E a psicologia também. Por quê? Porque o mediador, tanto atuando na área da psicologia, eles tentam chegar num comum acordo para que não leve a um processo judicial que prolongue muito tempo, que isso traz traumas também, ambas as partes do cônjuge, né? Então, a mediação de conflito
pelo resumo que a gente vem tendo, a gente vai observando que ela facilita o entendimento de ambas as partes para viver, para poder ter um convívio melhor entre a sociedade, né? Isso que é importante também, porque se voltar, mesmo, vamos supor que teve essa interferência no meio do caminho sobre uma separação, sobre um litígio, então, mas existe sim uma possibilidade de ter um convívio para viver no meio da sociedade. Eu ainda escrevi aqui, pois sabemos que se faz necessário uma vida contínua de ambos os lados para ter uma vida em harmonia. Então existe sim, se faz necessário sim, uma vida contínua, que vai ter continuidade naquela pessoa, na vida daquela pessoa. E de ambos os lados para ter uma harmonia. Tem que ter harmonia, porque se não tiver harmonia, sempre vai ser aquele clima bem, como posso dizer, um clima ruim, né? Um clima que ninguém quer. Não que acabe em uma vida de problemas psicológicos e acabe também em depressão. Não é isso que a mediação, ou que as pessoas estão estudando, que os jurídicos também estão estudando, ou que o direito também está estudando. Para quê? Para que possa harmonizar essa questão aí na área da psicologia. Então vamos lá. Outra coisa também que eu escrevi aqui, do resumo, que em geral, no caso de separação, o motivo aparente que mantém o litígio na esfera judicial em regra, seria o patrimônio que a pessoa tem. Portanto, os objetivos possível de divisões, se é possível dividir entre as partes, e por isso comportaria uma acomodação satisfatória para ambas as partes envolvidas. Tentar chegar numa solução, numa questão que seria bom para ambas as partes. Agora, jurisdicionada a situação na qual é necessário desenvolver uma racionalidade que aflora a uma luta pela razão, quando o substrato dos conflitos em geral emocional, essa luta pela razão, entende Muller. Como disse Miller em 2005, ele disse assim, a situação na qual é necessária desenvolve uma racionalidade que aflora, né? E vira uma luta pela razão. Um tá certo, o outro tá certo. E chega a um substrato de conflitos, que vira um conflito entre as pessoas. E gera uma emoção, que pode até trazer uma luta pela razão, aonde traz a psicologia, que é da mente da pessoa. Muitas vezes aquela pessoa está com a mente conturbada, está abatida fisicamente, e ninguém quer estar errado, todos querem estar certo. Veja bem, luta pela razão mencionada por Miller, nessa razão aí, essa fonte aí eu tirei ali da internet, essa passagem aqui eu tirei da internet. Uma luta pela razão por Miller pode ser entendida como um esforço para trazer a clareza e lógica ao processo, mesmo que as emoções estejam intensas. Então, segundo a internet, ela me deu aqui que Miller, o entendimento deles entender Miller, que ele disse que a luta por essa razão aí traz esse conflito. Essa luta pela razão mencionada por Miller pode ser entendida como um esforço para trazer a clareza lógica ao processo, mesmo que as emoções estejam intensas. Lógico que sempre foi dessa forma. Os advogados, quando existe uma separação, eles lutam pelos direitos, ou seja, se o advogado está
julgando a causa do marido, ele está do lado do homem. E se ele está lutando pelo lado da mulher, ele está pro lado da mulher. Então existe aquela emoção, aquela luta, e os advogados vão tentar solucionar. Mas nesse tempo, nesse meio tempo, nesse ano, que os processos vai se andando, dando-se continuidade nesses processos, existe uma questão de tempo para que ainda continue na mente da pessoa que ela está ainda presa ao seu cônjuge ou presa à pessoa que ela se separou, que ela quis separar, ou que ela quis ter os seus direitos conservado e guardado. Porém, a psicologia na mente da pessoa, a pessoa ainda fica meia complexa, né? Por isso que eu escrevi aqui, ó. Eu ainda escrevi aqui, ó, pelo que eu estou entendendo, aquela parte ali do esclarecimento, mas essa parte aqui eu também foi tirado da apostilha que eu estava estudando, que diz assim, ó, isso porque o jurídico não olha com o olhar psicológico. Essa aí foi fala minha, pois uma disputa em questão de divórcio, ambos advogados, é uma fala minha, vão lutar no tribunal para melhoria do que o contrator. Lógico que eles vão lutar por uma melhoria de quem contratou. Ambas as partes vão ter aquela disputa. Eu sou o melhor advogado, eu vou ganhar a causa. O outro também vai lutar, porque ele é o melhor advogado, eu vou ganhar a causa. Mas quem está no meio dos problemas estão sofrendo, enquanto um estão lutando de uma forma e de outra. São observáveis neste procedimento judicial relações que podem de poder e submissão, baseada na lógica disjuntiva, essa já é da apostila, essas falas, maniqueísta e binária do ganhar e perder. O que passa a ter relevância, confirma o juiz de direito Maric, em 2021, né, ele disse, e também o procurador da Justiça Pissol, em 1999, ele também disse, essa é a solução jurídica do litígio, distante da emocional, conduzindo, na maioria das vezes, à perturbação do conflito. Entendeu? Então, eles estão distantes do emocional, eles não estão preocupados com o emocional da pessoa, o que o outro vai sofrer, o que a outra vai sofrer, não. Ele está preocupado em resolver a questão do seu cliente. Entendeu? Então, pelo que eu vejo, a mediação, ela vem trazendo, tanto a mediação como a psicologia, ela ajuda bastante na área emocional, na preocupação e tentar resolver da melhor forma, mais rápida, para que não fique sequelas, para que as coisas andem de uma forma que chegamos no acordo. Olhando desta forma, ultrapassada do jurídico, essa é uma fala minha também, que eu observei dentro da apostila também, do estudo que nós estamos estudando. Olhando dessa forma, ultrapassada do jurídico, vemos a importância do mediador em relação à sua situação. Então, nós vemos aí que é a importância desse mediador. Mediação, o que é mediação? Mediação, conforme Ferreira, 2001, advém do latim mediatione, que significa interseções, olha só, intermédio, intervenção, com que se busca produzir um acordo, ou derivado do verbo latim mediare, de mediar, intervir, colocar-se no meio, né? É isso aí que quer dizer mediação. O que é mediação? Mediação é isso aí que eu passei para você. Então, mediar é tentar chegar em um acordo sem precisar de um juiz de tomar uma decisão por você. Então, essa é um resumo que eu estou passando, pincelando, né, a matéria, essa matéria que eu não terminei ela ainda, mas
estamos chegando a um certo consenso, porque assim, eu gosto de estudar, e tudo que eu estudo eu gosto de estar transmitindo para que fique gravado, e a gente vai aprendendo mais e mais também. A mediação, ela caminha no sentido oposto à do conflito judicial. Então, enquanto o juiz, enquanto um advogado, ele está caminhando lá para aquele processo, para aquelas causas, para aqueles problemas geral, o mediador, ele caminha no sentido oposto, né? Ele tenta amenizar, ele tenta trazer harmonia entre ambas as partes e tenta restabilizar para que a pessoa ela viva e continue vivendo a sua vida mediante todos os processos que o mundo ou que a circunstância trouxe em sua vida, no seu cotidiano, na sua trajetória. Então, sendo que o jurídico, a forma dele origina sendo um ganhador e um perdedor. Isso é igual um jogo. Tem que ter o ganhador e tem que ter o perdedor. Porque quem vai decidir para você não é você. O cônjuge, ele vai entrar numa disputa em que o juiz vai dar o alvará. Então, a questão é essa. Vai ter um ganhador e vai ter um perdedor. Bush Forge, em 1996, né, ele dizia assim, conduna consentim também, né, que conduna consentim Ishinichima, em 1999, ao conceituar a mediação, para eles a mediação pode ser entendida como um método de solução de conflitos. Então a mediação, ela se torna para esse Bush e para Shimati, para eles a mediação, preste atenção, a mediação é uma solução desses conflitos, no qual as partes envolvidas recebem a intervenção de um terceiro, que é o mediador, que contribui, olha só, por meio de uma reabertura de diálogo a chegar a uma possibilidade inventivas para a solução da disputa em que ambos fiquem satisfeitos. Então essa é a intenção do mediador, né? Essa é a intenção da mediação junto com a psicologia. Legal, pessoal? Então tá aí que possamos entender nessa questão aí desse estudo aí, que nós estamos tirando aí um proveito muito grande aí. Quero agradecer a Deus, quero agradecer também a faculdade, né? A faculdade que está me dando essa possibilidade de me estar tendo esse conhecimento aí também, que para mim é novidade, né? É novidade também. Apesar que eu já fazia mediação, a minha mediação era intermediar, não era nem uma mediação, era intermediação, que seria entre um vendedor e um comprador. Eu intermediava no meio das vendas, né? E também direitos imobiliários, né? Que a gente também tinha aquela questão de direitos imobiliários, sabia todo o processo da questão de direito. Essa é outra apostila que nós futuramente vamos estar passando aí para vocês, que o Instituto aí Souza traz essa amplitude aí de conhecimento e é muito bom para que a gente possamos estar por dentro. Tá bom, gente? Falou, um abraço para vocês, até mais.